360 graus, contabilidade consultiva e digital. A contabilidade é a linguagem dos negócios e se você precisar de ajuda, declaração de imposto de renda ou até mesmo com o MEI, a 360 está pronta para te auxiliar nessa jornada empreendedora. O endereço é muito fácil, fica na Avenida Brasil, 4.312, Sala 2, no Centro Empresarial Transamérica. Estamos prontos para te atender. Ligue 449-9109-5476. A 360 graus, contabilidade consultiva e digital é a escolha. Fala pessoal, começando aqui mais um episódio aí do nosso Teoria Controversa. Não sei se perceberam aqui o ambiente um pouquinho diferente aqui, mas também para os convidados que a gente conseguiu trazer aqui, não podia ser diferente, né? Mas antes de apresentar eles, eu queria falar aí de mais um apoiador aí, que está sempre junto com a gente, que é a VP Marketing Digital. A VP Marketing Digital acreditou no nosso sonho, né? E então, se você tem um sonho aí que está no papel, não deixe de entrar em contato com a VP Marketing Digital, tá? O telefone é 449-9157-8188. Acessa lá, segue no Instagram e não perca essa oportunidade aí, beleza? Mas aqui, falando deles aqui, né, que a gente anunciou o tempo todo aí no Instagram, comentamos, os caras são fera. Um, só para ter ideia, é cientista. O outro, consultor empresarial. Eu tô falando do Luciano Tokikawa e Pedro Câmara. É um prazer receber vocês aqui no nosso podcast Teoria Controversa. Hoje eu vim só aprender, tá? Só perguntar, não vou falar nada. Eu gostaria de saber da onde que veio o método Perpetuadores, neurobusiness, neurociência, cristianismo. O que tem a ver todas essas informações, cara, que eu estava tentando entender, mas acho que eu vou entender agora. Top, queria agradecer um ambiente novo aí, sendo a gente escolhido como estreante aí do ambiente novo, bonito pra caramba. Agradeço Andrezão, que fez o meio de campo aí entre a gente e Teoria Controversa, amigo de alguns anos aí já, parente seu também, né? Primo, gente fina. Demais. Vixe, Maria, cara, isso aqui tá acontecendo, demais. Vou falar para você, aproveitando, tá acontecendo por causa dele também e da VP Marketing, que é a Vanessa, então... Daqui uns programas, quero ser aqui também, hein, Andrezão. Andrezão pode espaço botar... aqui, ó. Espaço tem. Botar 2 horas de programa com o Andrezão, tem muita coisa pra falar, cara. Muita história. Legal. Mas é isso aí. Obrigado pela presença. Luciano, e eu vi seus vídeos também, cara. Viajo, escutando os vídeos e assim, a gente aprende coisas lá e fala, poxa, dá pra aplicar isso no cliente, dá pra aplicar isso no outro cliente. Nossa, se eu tivesse feito, seguido essa dica dele, talvez eu teria fechado aquele negócio. Né? Então, queria que você falasse um pouco, se apresentasse aí. Eu não vou falar do seu currículo, porque eu já falei, senão vai levar todo o podcast aqui inteiro, né? Mas queria que você se apresentasse. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Pedrão que fez com que isso aqui acontecesse. Muito obrigado a todos vocês aí. É uma honra, um privilégio estar aqui. Tá? E a gente tem um ponto de encontro aqui, que a gente também veio para aprender. E é muito massa, quando a gente compartilha, a gente ganha, né, cara? Com certeza. Muito feliz por isso. O meu trabalho começou em 2003, atendendo empresas, mas a insatisfação com o comportamento humano desde criança, cara. Eu lembro do meu pai e da minha mãe comentando isso aí. E quando isso começou a pegar corpo em 2003, atendendo algumas empresas, ainda ficava aquela lacuna, porque eu entendia de processos, de tecnologia, de empresas, mas as pessoas sempre foi um ponto de interrogação. E aí eu tinha que entender melhor disso, essa angústia, essa insatisfação. E fui explorando, primeiro psicologia, até que conheci as neurociências, e ali mudou tudo. E o que se tornou Perpetuadores de Negócios. É uma metodologia, um extensivo em neurociência aplicada a negócios, é ciência mesmo. Então, hoje, currículo é só currículo, um monte de letrinha, né? Qualquer um pode fazer curso, na realidade a gente está fazendo curso, ainda mais nos dias de hoje, Sim. O tempo todo. Se pegar a quantidade de cursos que a gente faz, vídeos que a gente assiste ali, é muita informação que a gente vem adquirindo, até muita coisa até de forma passiva. Certo. Então aquilo não representa nada. O que eu me denomeio hoje eu sou pai do Augusto e da Maria Clara, esposo da Fernanda pela vida toda,
reafirmando isso para Que bom, me, que bom. me comprometer com Que isso. as palavras têm poder, né? E até tem explicação neurocientífica para isso aí. Eu vou querer saber. Legal. E sou cientista, estou empresário e pretendo morrer cientista. Mas empresário talvez. Cara, Talvez. eu vi que você fala alguma coisa também sobre esse ser e estar. Existe diferença nisso aí também. Depois a gente quer saber sobre, Legal. Vamos sobre, nessa. sobre isso daí também. Não, mas bacana. E assim, alguns vídeos, assim, eu também vi no seu Instagram que você já teve um resultado com mais de 26 mil empresários, né? Trabalhando. Esse trabalho que você faz, a gente comentou que envolve, por exemplo, a gente envolve aqui no nosso podcast a teoria do cristianismo, a neurociência, né? Como que esses assuntos aí, né, que é uma curiosidade minha também, se interligam? Como que seria isso? Até porque eu vi você em um vídeo citando Jesus Cristo como um influenciador, um líder nato, né? E até você me explicou num áudio hoje sobre como que você consegue liderar sem ser prepotente, né? Gerar engajamento, né? Cara, como isso? Nossa. Bom, de forma muito simples, e as coisas são simples, a gente complica para não usar. De forma muito simples, cada linha de pensamento, as religiões explicam as mesmas coisas de forma diferente. Quando a gente se abstém da razão e busca entender as razões dos outros, das linhas teóricas de pensamento, a gente começa a identificar que, peraí, ele está explicando a mesma coisa de uma forma diferente. Por isso que, com relação a religiões, sempre pergunto para o pessoal, seja palestra, treinamento, qual que é a melhor religião? Qual que você julgaria a melhor religião? Cara, eu vou chutar do meu jeito. A Bíblia. Para mim Legal. seria a Bíblia. E olha que interessante, cara. O cérebro humano, ele não acredita naquilo que ele não quer acreditar. Ou seja, se alguém chega para você para falar alguma coisa que você já não quer acreditar, esquece, não adianta ninguém falar. A melhor religião sempre vai ser a minha, independente de qual seja, é aquela que eu escolhi. Essa é a melhor religião. E se, basicamente, todas têm o mesmo fundamento, se a gente pega a lei de ouro, faça ao próximo o que você gostaria que fosse feito para você. Sim. Com um detalhe, se você estivesse no lugar do próximo, essa é a lei de ouro, está na grande base das religiões. Isso, eu me lembro de ter enumerado pelo menos 22 religiões que tinham a mesma base na regra de ouro. Então, tá ali, a melhor é a minha, cara, é a minha. Eu sou cristão, Sim. tá? E a melhor para mim é a minha. Sim. Agora, quando eu vou explorar algumas outras religiões, estudei Alcorão, até hoje, o judaísmo, estava lendo um pouquinho mais a respeito, é a mesma coisa, de forma diferente. Sim. Então, tudo se junta. Uhum. E quando a gente pega o funcionamento do cérebro humano, peraí, o que acontece? A gente tem uma relação que ainda não foi comprovada a materialidade disso, que é a mente. Mente e cérebro. A relação entre mente e cérebro. Uhum. O que a gente tem eu consigo direcionar o meu pensamento. Tá? E só uma curiosidade. Imagina o seguinte, tá vendo essa água aqui? Certo. Agora, pensa nessa água e deixa essa água verde. Agora deixa essa água azul. Beleza. Legal, moleza, né? Agora não deixa ela vermelha. Não tem como. Pois é. Essa relação entre mente e cérebro é uma... Parece muito complexo, né? Mas olha como é simples. A gente consegue direcionar o cérebro para o alvo. Eu não consigo dizer o que eu quero ou não quero. Eu só digo qual é o alvo. E diante desse alvo, que seja uma angústia, um medo, uma crença, fé, esperança, caridade, eu direciono esse pensamento para o cérebro para que ele responda esses estímulos. Entendi. Então, quando a gente pega relação entre neurociência, cristianismo, na minha opinião, na minha humilde opinião, o maior líder de toda a humanidade até aqui foi Jesus Cristo. Sim. Não estou falando de religião, Sim. estou falando de liderança. Certo. E quando a gente pega tudo que ele fez e a gente coloca isso pela análise da neuroliderança, ou seja, as neurociências, aplicada à liderança, entendendo os estímulos, ações e reações do líder e do liderado, cara, era tão perfeito. Ele direcionava exatamente de uma forma que o cérebro responde com eficiência e eficácia por consequência, cara. Então, falar que a ciência contrapõe a religião é um absurdo, não faz sentido nenhum. Cara, eu também eu acho que não contrapõe. Eu acho que eles
se interligam perfeitamente, Completamente. né? Não é? Eu acho que a gente tem, eu acho não, eu tenho certeza. A gente tem funções no organismo, microfunções, né? Micromotorzinhos que se não tiver um engenheiro por trás disso daí, que bolou tudo isso aí, cara, não faz sentido nenhum os processos. Eu gosto da frase: o programa é complexo demais para não ter um programador. Exato. Com certeza, com certeza. Então, eu tava até, eu não sei se eu comentei não sei com quem que eu fui, eu comentei, assim, quando a gente tá muito tempo isso me marcou legal até. A gente tá muito tempo numa piscina, a gente vê os dedos enrugar, né? Aí, curiosidade, fui pesquisar, por que que muito tempo na piscina os dedos enrugam? Porque daí quando você vai segurar alguma coisa, ele te dá tração para você conseguir segurar e não escorregar, cara. Então, quer dizer, até nisso o nosso corpo se adaptou, né? Então, se eu não tiver ali um engenheiro que está cuidando, que cuidou de tudo isso daí perfeitamente, claro que as coisas nós seres humanos não vamos destruindo tudo, né? O mundo vai indo de mal a pior, mas tudo foi Será? criado, né? Bom, biblicamente falando, vamos dizer, né? Mas por que Teoria você acha? controversa, né? Teoria controversa. É até estranho, mas se a gente olhar ao longo de gerações, vamos pegar a base antropológica, vai. Tem há 60, 70 mil anos atrás, aconteceu não é exatamente nesse 70 mil anos atrás, mas entre 60 e 70 mil anos atrás aconteceu a explosão cognitiva, a revolução cognitiva. A gente começou a ter uma linguagem mais elaborada, transcender conhecimento de uma geração para outra, e dessa revolução que a gente teve, se a gente pegar ao longo de eras, e aí a gente traz aqui para que seja 2000 anos atrás, Tá. já era muito mais bem elaborado, mas tinha-se uma linguagem muito coercitiva, onde o que pode, não pode, se pega o Velho Testamento, é mais assim, né? Mais do imperativo, o que não Exatamente. pode. Depois veio enriquecendo, dando em parábolas um poder de compreensão, para mim, infinito. Quanto mais você experiencia a vida, absorve, aprende, cai, levanta, melhor você interpreta as mesmas parábolas ali. Sim. E se a gente pega um histórico evolutivo ao longo desses milênios, cara, a gente está cada vez melhor. Né? Para mim, as leis dos homens vêm cada vez mais se aproximando das leis de Deus. Porque se a gente pegar algumas dezenas de milênios atrás, a gente matava com uma mão e comia cru. Ah, sim. Algum tempo atrás, escravidão era normal. Né? Hoje a gente tem até influência em países, em civilizações onde penas de morte, ou até o chicoteamento, apedrejamento, enfim, isso está se lapidando a cada ano que passa, a cada nova geração. Então, na minha visão Sim, particular, claro. eu vejo um mundo cada vez melhor, cara. Pô, que bom. Que bom. Muito mais próximo gente- de estar entendendo os princípios, né, de pessoa é pessoa, né, de ser humano é ser humano, ainda tem muita distinção, Sim. só que tá muito, nesse ponto eu concordo que tá muito mais próximo de pessoas serem tratadas como pessoas, independente de sexo, de opção sexual, nem a opção é como que o Wagner fala, Gênero. de gênero. Tá certo. E hoje está começando a se entender mais nisso. A gente tem o contraponto sempre tem os extremos, né? O equilíbrio do mundo é uma porção muito pequena que acaba então. Tem os extremistas de cada um dos lados. Sim. Mas eu acho que está tendendo as pessoas começarem a entender que as pessoas são pessoas. Sim. Sim. Onde, inclusive, está tendo uma democratização de riqueza, se falando de pessoas ricas mesmo no sentido comportamental, no sentido de a grana como consequência é muito grande. Antigamente você não via gente com Porsche pra caramba, com um carro aí, vamos colocar no dias de hoje, né, carro de 300, 400 mil, se via muito pouco. Hoje em dia democratizou muito mais. Isso acho que se deve muito ao entendimento de que, a gente foi feito para isso, a gente foi feito para prosperar, para procriar, para a gente conseguir viver uma vida onde a gente escolhe que vale a pena ser vivida, que é o que a gente, acho que se fosse para colocar a regra de ouro dos perpetuadores, eu acho que diria que é essa, né? Que é
A vida que vale a pena ser vivida é a vida que você escolheu que ela vale a pena ser vivida para Certo. você. Entendi. Para mim, eu olho, por exemplo, a vida do Luciano e falo, meu, o cara é doente, o cara vai pedalar no sol de 40 graus. Uhum. Cara, se a pessoa não for doente, pra mim não faz sentido. Você quer ver que ele escolheu que vale a pena ser Sim. vivida. É a vida que quem fala se vale a pena não é ele. A gente zoa tal, mas essa consciência de que, pô, tal pessoa faz isso, faz aquilo, tá. Ela escolheu viver dessa forma, ela acha que vale a pena viver dessa forma, beleza, segue tua vida. O problema é que tem muita gente que não vive a vida que ela escolheu que vale a pena ser vivida. Ela vive a vida que o Andrezão foi lá e comentou com a gente que, pô, isso aí eu acho meio errado. Tem um ponto interessante que separa isso, né, Pedro? É a ideia da reputação, cara. Que acho que é... O que, por exemplo, assim, ó, eu sou assim, tá? O que os outros vão pensar de mim sobre determinada situação? O que vão pensar de mim na hora que eu estiver fazendo um podcast, estiver trabalhando nessa área também? Então, né? Cara, esse tema é massa. Isso deixa a gente muito alienado, cara, assim, pô, não vou fazer porque tal fulano vão estar olhando lá, e aí como é que vai ser isso aí? Júnior, olha que isso é fantástico. Pô, que pena que eu esqueci de trazer o cérebro aqui, cara. Cara, faz Mas- a Rafinha... Assim, ó, o nosso cérebro é associativo. Tá. Quando você fecha os olhos você acha que não está pensando em nada, você está pensando em relacionamento. Tudo que a base do comportamento humano é o medo do desconhecido, mas pertencer ao bando Uhum. foi o que tirou a gente de uma espécie de extinção. Há 70 mil anos atrás, estima-se que a gente era em torno de 6 mil. 6 mil Homo sapiens sapiens. Uhum. Para a espécie dominante do planeta, com 8 bilhões, cara. Pô, mas o que nos trouxe de lá para cá? O que será que a gente tem diferente das outras espécies? Todo mundo fala inteligência, beleza. Se Einstein tivesse lá e fosse abandonado, independente do coeficiente de inteligência intelectual dele, ele morria. Qualquer um morreria. Foi abandonado pelo bando, morria. Uhum. Até naquela época tinha vantagem. Não sei se vocês se lembram da família Dinossauros. Você Eu lembra do lembro. episódio de empurrar a sogra no penhasco? Porque ela ficava lenta, tinha que se desfazer dos mais lentos, não comprometia o bando, né? Eu lembro da Zilda, Da Zilda. que acho que era a mãe da... Era a sogra. É a sogra, né? que É verdade. Foi jogar no verdade. penhasco lá. Pois é, pra você ver, né? Não evoluímos tanto assim. Hoje não pode mais jogar a sogra pelo penhasco. Mas enfim. Agora você consertou. Mas dentro desse contexto, sempre que um era abandonado, morria. E você pegar a estrutura biológica do nosso cérebro, é o mesmo de 60 mil anos atrás, é o mesmo cérebro. Nós somos pessoas num mundo muito doido, chamado mundo Bunny, pelos antropólogos, depois eu vou explicar o que é, mas com um cérebro primitivo. O que nos trouxe até aqui foi o nosso instinto de preservação e sobrevivência. E a capacidade da inteligência que a gente tem em bando. Nenhuma outra espécie é mais inteligente que o ser humano em bando. E o que a gente tem, inclusive tem uma pesquisa de Harvard que completou 85 anos agora em abril desse ano, que traz para nós qual que é a base da felicidade do ser humano. E a constatação muitos diriam aí fama, poder, dinheiro, enfim, família, chama-se relacionamentos reais e duradouros. Tá? Só vou deixar uma observação, porque a gente só tem 1 hora aqui. Observação relacionamentos reais são relacionamentos que têm conflito. Se você tem um relacionamento que não tem conflito nenhum, não é real, nem profundo, nem duradouro. Se não há conflito, uma das pessoas está pensando pelas duas, ou acha que está. Uma está totalmente decepcionada e a outra realizada, de repente. Se o relacionamento não tem conflito, não é um relacionamento saudável. Mas atenção, conflito não é confronto. Tá? Não é saindo soco, não. Conflito nossa, por que você fez isso? Eu não me senti bem. É muito interessante isso. Daria 50 podcasts desse assunto. Mas uma recomendação. Sempre que algo no outro, que o outro fez, você não gostou, só diga para o outro como você se sentiu. Quando você mostra para o outro como você se sentiu, ele tem o poder de tomar a decisão se ele está batendo um dane-se para como você está se sentindo, ou se ele também não está feliz por isso. Isso vai demonstrar o nível de altruísmo do outro. Mas, quando a gente está em relacionamentos reais e duradouros,
A gente vive mais, a gente vive melhor, inclusive a gente tem mais abundância financeira. Abundância, enriquecimento. Né? A gente traduz na metodologia Perpetuadores que riqueza é o conjunto de 3 pilares: tempo, dinheiro e vitalidade. E ele é medido pelo menor deles, ou seja, o que menos você tem é o seu nível de riqueza. Tempo, dinheiro e vitalidade. Isso quebra um monte de paradigma. Né? Tem um monte de gente que está assistindo aí, de repente, está falando assim, não faz sentido. Ok, pode não fazer sentido para você. Mas se a gente pega uma análise científica, isso é o que traz para a gente abundância. Cientificamente comprovado. Sim, isso na nossa sociedade. Tá. E um ponto muito interessante, né? Depois tem várias controvérsias, inclusive de interpretações da Bíblia com relação a dinheiro, enriquecimento, Sim. que talvez a gente pode citar ainda hoje. Mas voltando só para esse contexto que eu estou trazendo aqui, as pessoas que se isolam literalmente morrem, adoecem e morrem. Então, nosso poder associativo é monstruoso. Nos tirou de uma espécie de extinção e tornamos-nos a espécie dominante do planeta. Olha que incrível que a gente é. Só que, se você vai falar em público, alguém te julga, dói, não dói? Se você faz algo que vão te excluir, dói. E a área do cérebro que queima mais oxigênio, a sinapse aparece no teste de ressonância magnética funcional lá, é a área que remete também ao medo da morte, guardadas as proporções da sinapse. Entendi. Ou seja, se eu sou julgado, o bando vai me repelir. Se me repelir, eu morro. O meu cérebro é primitivo. O mundo Você fica vulnerável, porque a presa gosta a presa isolada, fica mais fácil para o predador. Sim, e a biologia do nosso cérebro continua sendo a mesma, ou seja, se eu for julgado, há risco de morte. É por isso que eu vou falar, eu estou muito preocupado com o que vão me ouvir, né? Eu entro num sentimento de ansiedade tremenda, tremo, suor, né? Fico ali em calafrios. Isso é o medo da morte. Tá? Guarda essas proporções, mas você que está assistindo aí, entenda. Por que a gente se preocupa tanto com isso? Porque eu posso ser julgado, se eu for julgado, eu posso ser repelido, e se eu for repelido, eu vou morrer. E aí que entra o poder destruidor da reputação. Tá? A gente costuma dizer lá assim, tipo, para uma vida que vale a pena ser vivida, como o Pedro estava falando, é uma vida decidida, ou seja, o que eu decido, e a gente sempre trabalha com uma faixa de 3 meses. O que eu decido que é de grande valia nesses próximos 3 meses. A cada 3 meses, eu revalido isso e mudo. Por quê? Uma vez a gente fez um levantamento de quais são as coisas que eu tenho que fazer durante o meu dia para que eu tenha um equilíbrio na vida. Nós precisaríamos de 25 horas para fazer tudo que tinha que ser feito num dia. Mas a gente, sem dormir. Sem dormir, não dormiria. Então, não rola. Não vai rola. Falar que eu vou dar o melhor de mim como pai, como marido, como profissional, como amigo, como investidor, como ciclista, como não dá. Então, decida o que vale a pena a cada 3 meses. Onde, por exemplo, você não vai mais na igreja, Luciano, nesses próximos 3 meses, não. Nos outros, aí eu vou regular aqui. Nossa, mas religião é a base. É a base. Com certeza é a base. É mente, corpo, espírito. Tá, mas eu decido que não é. Nossa, que crápula, olha só onde já se viu o cara formador de opinião e para isso. Lacrador. E remetendo a qualquer líder. Fala um líder que vocês admiram aí, que marcou a humanidade ou ainda está marcando. Qualquer um. Cara, um líder que marcou a humanidade. Cara, não sei se pode ser líder, mas hoje eu lembro dele como que falou umas frases legais, Dr. Enéas. Não, nossa, intelectual, cara, que cara incrível ele. Ele foi, acho que... Mamma mia. Eu era criança, ouvi ele falar, eu ria. Hoje eu entendo algumas coisas que ele... Nasceu no tempo errado. E olha que doido. Ele se preocupava com a reputação? Cara. Ele era ele. Ele só era ele. Ele falava numa linguagem que ninguém entendia naquela época. Sim. Mas ele era ele. Era ele. E ele moveu multidões. Como ele pode não ser líder? Quando a gente pega a neurociência, liderança se divide em 2 facetas aqui. Líder ressonante, aquele que ressoa, aquele que bate e dá eco. Líder dissonante, é o chefe, que só manda. Cara, a gente lembra dele hoje com inspiração e respeito. Sim.
ele é um líder, por Sim. constatação Sim. de como o nosso cérebro está funcionando diante da lembrança dele. Uhum. Neurociência aplicada à liderança é justamente isso. Sim. Ver como o cérebro das pessoas funcionam quando remete a um líder dissonante e um líder ressonante. Então, O cara não tá aqui mais, mas ainda... deixou o seu legado. É. E todos que deixaram algum legado para a humanidade tinham uma causa própria, única, e um único modus operandi, Júnior. Eles eram quem eles eram, onde quer que estivessem, qualquer lugar. Com qualquer Tá? pessoa. Você falou que podia falar palavrão, e tem uma que eu adoro resumir as coisas. Vamos lá. Basicamente, ele focava na vida que valia a pena ser vivida. Para os outros, parecia que ele estava mandando um foda-se. Parecia, mas ele só não estava preocupado com aquilo. Sim. Isso é liderança. Quando a gente pega o funcionamento do cérebro, a gente é muito mais presente dessa forma. E se vocês remeterem qualquer líder que vier na cabeça, vocês vão ver que era um único modus operandi. Agora, pra você ver, o líder mais marcante daí, no caso, na minha opinião, foi Jesus Cristo. Tanto é que o marco ficou, né? Depois de Cristo e antes de 2000 Cristo. anos, né? Tudo hoje, então, quando as pessoas falam, não acredito e tal, tá, mas então, qual que é, sabe que marcação é essa? É antes de Cristo e depois de Cristo. Isso foi uma coisa que eu penso. É algo até que eu venho estudando, cara, já faz 1 ano e alguma coisa, 1 ano e meio mais ou menos, que eu venho estudando a vida de Cristo, justamente porque foi quando, há 1 ano e meio atrás, eu falei, pô, esse cara tem alguma coisa interessante para estudar mais a fundo. Eu sou de um lar católico, meus pais, pô, a vida inteira se dedicaram à igreja, eu até falo para mim que meu pai e minha mãe fez mais pela sociedade que muito político. Muito não, qualquer um político, porque eles fizeram muito mesmo com relação a trazer aquela pessoa que estava lá numa situação, poderia ir para as drogas, poderia ir, trouxe para dentro da igreja. Então eu cresci nesse lar e não que eu me desinteressei por Jesus nem nada, mas há 1 ano e meio atrás foi quando, tipo, meu, sabe aquele brother que é amigo teu, mas pô, por ser amigo você não enxerga o diferente? Foi quando virou a chavinha pra mim, eu falei, pô, vou começar a entender mais esse cara aí. Eu comecei a olhar a Bíblia com os olhos não voltado para religião, mas voltado para a pessoa de Jesus Cristo. Cara, e você vê que interessante que é isso aí, que pra gente poder entender ele, a gente não consegue entender Deus, que ele tá fora do tempo, né? Então, e a gente tá dentro do tempo. Pra gente começar a entender alguma coisa, ele teve que mandar alguém pra dentro do nosso mundinho aqui, perante a ele, pra gente começar a conseguir estudar alguma coisa e tentar entender e ter referências, né? Então, assim, eu vejo dessa forma também, pra gente... E me espelho nele. Não vou nunca conseguir ser... Como o pessoal fala, ser imitadores de Cristo, né, cara? Não sei se a melhor frase é essa, porque como fazer isso, né? Mas, enfim. Mas eu acho que é isso. A gente tem ele de referência... Porque ele veio para nós aqui, para dentro do tempo, e eu acho que é o líder que tem que ser estudado. Nossa, cara, mesmo, eu acho ele... Cara, esse do comportamento, cara, seja Ayrton Senna, que é, cara, acho que dos brasileiros é um dos que mais tem essa funcionamento dele extraído de fora, que muita gente, você vai ver a entrevista hoje, os caras falam, pô, era... cuzão pra caramba, era não sei o quê. E, pô, é o funcionamento muito nessa linha de, pô, é aquilo que eu quero, não quero, tchau. Jesus Cristo seguiu, arrisca a mesma coisa. Ó, isso aqui é isso aí, quer me seguir? Vambora. Não quer? Que pena, faz parte, eu vou seguir minha missão com ou sem você. O templo tava aquela zona desgramada lá, pô, chegou lá, picou o pé em tudo lá que tava lá. Nossa, beleza, tchau. Pra mim é incrível. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Posicionamento. Posicionamento, é verdade. É verdade. É um manual da vida, né? Ali, se você for estudar bem a Bíblia, cara, tem um manual muito interessante. Acho que tem tudo a ver com neurobusiness, com gestão, com tudo. Acho que ele deu uma aula de tudo isso daí, né? Até Caramba. Estudando um pouquinho mais a fundo lá, principalmente o trecho onde tinha os discípulos, cara, Jesus Cristo com os discípulos era quase uma empresa. Tinha aquele que cuidava do dinheiro, tinha Judas, o que cuidava de tudo, tinha o cara que pegava, tinha tudo e saía da empresa e processava o cara. Isso tem desde quando o mundo é mundo. Então... E ele que escolheu os caras, né? Ele escolheu os caras, né? Pô. Pois é, e
ele deixava muito claro, viva a vida que você escolhe que vale a pena ser vivida. Não preciso eu falar que você tem que ver minha vida. Para me seguir, os princípios são esses. Entendi. Só que vive a vida que vale a pena ser vivida. Cara, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aí. Responde você, quem quiser responder. É uma dúvida minha quanto ao... A gente falou aí que Cristo escolheu os apóstolos, tal, tudo certinho. Hoje em dia, a gente tem... Eu sei que a neurociência vai explicar isso aí. Eu não sei, mas acho que a neurociência vai explicar isso daí. Por que que os empresários hoje contratam os funcionários, passa por processo seletivo, passa por tudo, não sei o quê, para depois ficar desconfiando dele durante o trabalho? Eu já vi várias situações assim, nunca passei por isso, imagina. Então assim, você passa por todo o processo, 236.7 processo, não, é o cara que vai fazer a função. Aí você começa a fazer a função, aí depois começa a vir as coisinhas, pô, tal. Primeiro para mim, quem sabe é porque já fez. Quem fica cuidando demais é porque já fez, fazia alguma coisa assim. Quer dizer, eu contrato mas desconfiando. Entendeu? Eu não consigo, isso não entra na minha cabeça. Pô, eu chamo você pra minha empresa e aí eu falo, mas sei lá, não sei se o Luciano, não sei e tal, passou por tudo aquilo, beleza, é o Luciano. Aí eu começo, Luciano, mas você tá onde? Você fez o quê? Como é que foi? Não sei o quê. Cara, os caras não medem resultado, eles medem aonde você está. Eles investem em várias outras coisas, mas não fica preocupado lá em quanto de valor que você trouxe para a empresa. Que massa. Já ouviu falar de empresas humanizadas, empresas com propósito? Já ouvi falar. Algumas. Você lembra de alguma referência? Cara, mundiais, assim. Mundiais? Apple, sim. Brasileira. Ambev, Reserva, Boticário. Uhum. Empresas com propósito é a base do cristianismo. A base de uma empresa com propósito é cristã. Sim. E quando a gente pega a interpretação do cérebro de Cristo, dos apóstolos, quando a gente cria essas hipóteses, os estímulos que estão ali e as reações do cérebro deles, é basicamente o que norteia empresas humanizadas. A TKC, ela é certificada como uma empresa humanizada e está entre as melhores do Brasil, junto com o Boticário, junto com a Ambev, só que a nossa é de microporte ainda, mas está lá entre elas na certificação. Sim. E empresa com propósito, basicamente, é o seguinte, existe uma razão das pessoas estarem juntas. Propósito, de uma forma mais simples que a gente pode compreender, é o para quê. Ou seja, qual o propósito de estarmos aqui? Para que nós três estamos aqui? Para que eles estão nos assistindo? Qual o propósito disso? Então, alguns chegam com uma expectativa de adquirir conhecimento, e aí eu sempre gosto de enfatizar isso aqui, a gente não transmite conhecimento, a gente transmite informações, conhecimento, o que você vai adquirir se você colocar essas informações em prática. Aí você pode adquirir alguma coisa. Mas essa causa maior é o que consegue direcionar bando de pessoas. Um ser humano ele não consegue ser controlado por muito tempo. Na realidade, a gente abomina isso. Até tem vários estudos com relação aos campos de concentração da época de Hitler, lá que soldados, mesmo sendo supervisionados, eles davam um jeito de alimentar, de seguir os seus valores ali. Davam um jeito. Então, a gente não segue pessoas por muito tempo. E, poxa, como que a gente não segue pessoas por muito tempo? Seguimos Jesus Cristo até hoje. Sim. Mas a gente não segue Jesus Cristo. A gente segue o exemplo que ele deu. Ah, verdade. Lá, uma coisa não, tem que acompanhar Cristo. Ele ressoava, ele dizia, só externalizava e explicava as coisas que ele fazia. Aí tem um ponto controverso ainda, tá? Que eu vou citar depois, me lembra disso aí. O ponto controverso é, o objetivo de um líder jamais é ser o exemplo. Não faz sentido um líder ter o objetivo de ser o exemplo. Depois eu vou explicar isso, que é controverso, né? É bem controverso mesmo. Mas, ali, ele dava qual era o propósito dele. Né? Que, no meu ponto de vista, só tem uma lei. Amar o Criador sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você tem essa tríade, você não rouba, não mata, não cobiça, não faz nada, só tem uma. É só essa, pronto, ponto. Sim.
E ele veio com a concepção de mostrar ao mundo que todos somos filhos do mesmo pai, logo todos somos irmãos. Amai Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sim. Simples assim. E ele andava todos os dias, respirava, acordava, olhava as microexpressões faciais, as expressões não verbais, tudo externalizava o propósito. Ele foi um exemplo de um ser humano que seguiu um propósito maior do que ele mesmo. Só. Simples assim. Então, quando... E aqui vem um ponto controverso, né? Então, eu sou empresário, as pessoas têm que me seguir. Esquece. Ninguém vai te seguir. Se você tentar ser o exemplo, você vai ver que vão te apedrejar. E é por isso que santo de casa não faz milagre, vocês já perceberam? Porque todo mundo é falho, cara. Todo mundo é falho, nós somos falhos pra caramba. Então, quando eu quero dar como exemplo, quem convive com a gente vai olhar justamente onde você faz as suas cagadas ali, para mostrar para você que, pô, o que você está exigindo que eu seja se você não é? Exato. E dentro dentro de um corpo humano, não estou considerando religião, estou considerando o líder, Jesus Cristo, ele teve suas fraquezas. Sim. Mas ele estava ali seguindo o propósito dele. E ele mostrava dia e noite como era a vida de alguém seguindo um propósito. As pessoas que seguiam ele via que existia esse propósito. E a fé não era nele, a fé era no propósito. Sim. Cara, muito massa, né? Porque a gente também tem a visão científica da fé e a visão religiosa. A fé move montanhas. Sim. Quando a gente vê o cérebro humano, diante de uma conexão com o estado de fé, é absurdo o que ele produz. De dopamina, GABA, serotonina. É muito doido, te dá intensidade e constância. Mas, voltando ali no seguir, cara, a gente seguiu o exemplo dele. Mas o objetivo dele nunca foi ser o exemplo. O objetivo dele era seguir um único propósito. Olha a porcaria que a gente faz quando a gente coloca que o meu objetivo é ser o exemplo. Se o meu objetivo é ser o exemplo, o que eu tenho que fazer para constatar se eu estou sendo exemplo? Eu tenho que ver a admiração dos outros, alguém falando, ou está dando dinheiro, ou está dando reconhecimento. Isso a gente chama de motivador extrínseco. Eu dependo de uma constatação de fora para dentro que eu estou sendo o exemplo. Sim. Só que essa constatação de fora para dentro não tem controle nenhum. Tanto é que em um comportamento que eu tenho, tem um que vai admirar, o outro vai odiar. Então, se o meu objetivo é ser o exemplo, eu vou desistir, cara. Porque eu vou ver que tem gente que não valida isso. E não valida. O que ele veio e nos mostrou como líder, um líder ressonante, e vendo isso com um viés mais científico, cara, ele só estava determinado a seguir esse propósito. Ele caía, levantava, continuava de onde parou, porque o propósito estava claro. Você acha que a constância te leva ao sucesso? Qual visão que você quer? A científica? Científica. A científica é, se você imprimir 3 focos na constância, você ativa a neuroplasticidade cerebral, que faz com que isso se torne um hábito de excelência, e faz com que você multiplique essa excelência como juros compostos. Exponencialmente. Então, mas do contexto ali, voltando para base, Jesus Cristo, objetivo... reconhecimento externo. A única coisa que consegue nos dar essa intensidade e consistência, constância, chama-se motivação intrínseca. Motivação intrínseca vem de dentro. Motivação intrínseca é aquilo que você faz, te dá tesão, te dá prazer, e você quer continuar fazendo. Você pagaria para continuar fazendo. Se pessoas não soubessem que você está fazendo aquilo, você continuaria do mesmo jeito. Se jamais isso te desse dinheiro, você ia fazer do mesmo jeito, porque te dá um prazer indescritível. Sim. A metodologia perpetuadores é justamente isso. Estou concluindo o diagnóstico agora de 38 ou 39 empresários em perpetuadores, de qual é o seu talento, qual a sua predisposição genética e como você usou isso ao longo de toda a sua vida. E a gente coloca assim, quando a gente pega Jesus Cristo dentro dessa nossa linha, ele tinha uma predisposição. Uma predisposição, na visão científica, genética. Né? De alguma forma ele foi beneficiado, teve, enfim. Sim. A epigenética explica isso, mas ele tinha esse dom. E no meu estudo científico, todo mundo que passou por esse estudo, foram mais de 2.000 pessoas, todos eles tinham uma predisposição para algo. Alguns conseguem enxergar isso e falar, putz, isso aí é minha vibe, vou me aplicar nisso. Outros, nossa, isso aqui é incrível, começa a se experienciar, falar, mas não dá para focar só nisso aqui, né? Que tem que sobreviver, que tem que... Não, isso é o que te gera motivação intrínseca, Júnior. E ele tinha dele. Ele tinha a capacidade de sentir o outro como seu irmão de fato.
Ele não fingia. Ele sentia de abraçar quem quer que seja. Uhum. Seja o leproso, seja Judas. Sim. Ele só permitia que o outro fosse o outro. Amor, para mim, é isso. Não, Sim, você tem sim. que mudar. Não. Eu permito que você seja quem você quer ser. Uhum. E eu vou continuar sendo quem eu quero ser. Uhum. Foda-se a reputação. Vou continuar sendo quem eu quero ser. Uhum. Mas você vai ser quem você quer ser. Eu te amo do jeito que você quer ser. Te aceito dessa forma. Entendi. Mas não sobrepõe o meu jeito de ser. Ele continuou imprimindo isso. Motivação intrínseca. Por isso que ele não desistiu. É por isso que, não, mas eles vão te caçar lá. Tá tudo bem, mas a gente tem que ir lá. Entendi. Isso é o que estimula um líder. Uhum. Ayrton Senna não ia para a chuva quando todo mundo estacionava o kart porque ele queria mostrar para os outros. Porque ele queria sentir para ele, cara. É. Se ele diminuísse um segundo, era para ele, era para ele. Até quando chovia, ele... Agora sim, agora eu vou. Quando Porque ele chovia, era péssimo na chuva. É. Ele era o pior na chuva. Quando todo mundo guardava o kart, É. começava a chover, ele ia para a Ele pista. ia pra pista. Isso aí. Mas, basicamente, né, quando a gente coloca ali o líder ser objetivo, não, cara. O objetivo é ser exemplo? Não. Ser exemplo é consequência inevitável de alguém que vive em prol do seu próprio propósito, que transcende a própria existência. Isso é consequência, não é objetivo. Uhum. E a porcaria de tudo é que todo mundo acha que ser exemplo é o objetivo de um líder. É por isso que é tão difícil ser líder. E até a gente foi numa palestra ontem que um dos palestrantes, não sei se você conhece, é Rogério Calazans. Conheço, Conhece, né? conheço. A gente foi, e eu vi ele falando assim, né? Que nós somos movidos, muitos são movidos a elogios, feedbacks positivos, né? E que se você se acostumar demais com feedbacks positivos, uma hora isso vai te causar problema. Ele falou assim, ó, então, quando alguém te levar um feedback negativo, ele falou, até você tem que tirar R$100 do bolso e dar para esse cara. Porque é o feedback negativo que você vai ter que vai fazer você, opa, deixa eu ajustar isso, deixa eu tirar isso daqui que não tá errado e tal. E você fica só naquele tapinha nas costas, né? E a coisa não anda. Mas Tem quando que você... aprender a lidar com os dois, né? Tanto o negativo quanto o positivo. Se você não souber lidar, você faz cagado. Como se diz, elogie em público e ali no separado você corrige, né? Tem mais um né? ponto de atenção aí, Júnior. Esses motivadores extrínsecos, quando a gente pega a linha de Maslow, são os extrínsecos. Autoestima, que é a necessidade de reconhecimento externo, aplauso. Associação, que é a necessidade de ser amado, ser necessário naquele bando. Segurança, que é a necessidade de ter segurança, seja financeira, Uhum. seja relacional ali. E fisiológico, que esse a gente não controla muito. Porque a gente pega pessoas com depressão, tem um motivador fisiológico muito grande. Sim. Tá? Só para ter uma ideia do seu motivador fisiológico, é o quanto você enxerga que você precisa descansar. Não, eu preciso de ajuda. Pô, essa pessoa me ajuda, tá difícil. Isso é um motivador fisiológico. Quanto mais elevado, mais próximo ao estado depressivo você está. Todos esses são extrínsecos. O fisiológico é onde normalmente você precisa de uma ajuda psicológica, mas às vezes psiquiátrica, medicamentosa, daí por diante. Uhum. Você não se desvencilha dos motivadores. Eu não vou mais me motivar quando me reconhecerem. Ah, eu não vou mais. Não, você não consegue calar ele. Isso é contramão. O objetivo é você usar ele. Já que eu gosto de reconhecimento externo, e o meu motivador autoestima é elevado. Eu lembro que durante um grande período, isso 2007 para cá, tem 16 anos. Há 16 anos eu identifiquei e trabalho esse motivador. Antes, eu tinha que ser, quando eu corria de moto velocidade, eu não tinha que melhorar meu tempo. Eu tinha que estar na frente do primeiro, do segundo ali. Tudo que eu ia fazer, tinha que ter aplausos. Quando eu identifiquei isso, falei, calma aí. Aí me aprofundei na neurociência. Não tem como eu desvencilhar, não quero mais me motivar. Você se motiva. Não tem como você não sentir uma emoção. Né? A inteligência emocional não é você controlar as emoções. É impossível controlar as emoções. Não tem como controlar a emoção. Isso é instinto. Sim. É igual você falou da água ali. Não pensa na água vermelha. Pronto. Mas isso tem até um exemplo que o Pedro manja demais. Sabe qual que é a diferença de uma emoção para um sentimento? Vocês assustaram? Vocês notaram que o rosto gelou? Deu um frio na barriga? O sangue que estava aqui foi para os membros. Você produziu noradrenalina, você produziu cortisol, você ficou com atenção. Dependendo do tamanho do susto, o intestino para de peristaltar. Se tiver cocô pronto, vai embora. Você não controla isso, isso é uma emoção. Sentimento veio depois.
Medo, talvez eles tiveram. O pessoal do áudio lá deve estar puto querendo porcar, que estourou o dele. O sentimento vem depois, tipo raiva, pô, que idiota, ou até, que engraçado, mas tá mais pra idiota do que pra engraçado. Um pouquinho mais. Esse é o sentimento. Mas voltando no contexto, a gente não controla as emoções. A gente aprende a lidar com os sentimentos que as emoções geraram. E aí, dentro disso aí, se eu tenho esses motivadores, pô, como que eu canalizo eles, Júnior? Então, entre canalizar. Hoje eu pratico ciclismo. E eu gosto, se é para praticar algo, é que seja para buscar excelência. Hoje melhor que ontem. Entre o aplauso de ter subido no pódio, eu prefiro hoje, eu canalizo esse motivador extrínseco pela minha disciplina. Luciano, 40 graus você foi treinar. E isso me motiva. Pela disciplina, era 40 graus, mas eu estava treinando. Sim. Eu queria ir para lá, queria para Lufos. Mentir lá longe. Não queria, mas era treino, eu tinha que fazer. Aí quando me admiram a disciplina, eu sei que a disciplina me leva para onde eu quero ir. Se me admiram que eu subi no pódio, isso me leva onde eu já estou. Ou seja, eu não vou querer sair dali. E é sempre assim. Se eu quero reconhecimento pelo que eu atingi, você não é ali. No máximo, você vai se levar para onde você já está, mas num tempo que isso não vale mais a pena. Você já ouviu aquela frase que fala assim, que você tem a ânsia de possuir e a ansiedade de possuir e o tédio de ter conseguido? Schopenhauer. É, né? Pêndulo de Schopenhauer. Traz para nós que o ser humano quer alguma coisa que não tem ainda. Isso. Se move para ter. Sim. Quando tem, não quer mais. Não quer mais. Procura outra coisa que ainda não tinha. Isso. E a gente vive em pêndulo a vida inteira. Cara, é inevitável. Comigo acontece, poxa, eu quero comprar tal coisa. A hora que eu comprar, eu tô tranquilo. Mas eu tô projetando uma coisa, e a hora que eu consigo, eu falo, cara, mas tem um melhor que isso aqui, já lançou e tal. Quer dizer, o celular que eu tenho me ajuda, já tá satisfatório, tranquilo. Mas não, aí você vê um lá que não tem nem função, tem só um cromadinho a mais. Custa R$500 a mais, só por causa do cromado. Não, eu quero aquilo lá que eu preciso. Cara, a empresa está fazendo o trabalho dela, gerando a necessidade em você que você não tem, que você acha que você tem, porque ela implantou em você. Tem um monte de fator que E direciona aí, isso aí. cara, eu fico curioso com isso. Comprar carro, quando eu nunca tive carro, falei, nossa, quando eu tiver um carro, qualquer carro que eu tiver já tá beleza, porque daí eu vou tá tranquilo, vou dirigir. Não, pronto, pega um carro, passa outro do teu lado. Caramba, olha o carro desse cara. Pô, Nossa, até que você pega galera que realmente é rica. O Luciano falou dos 3 fatores ali. Até quem tá de casa e quiser fazer uma experiência prática, a galera aí quiser fazer uma experiência prática do quanto você é rico. Pensa assim, tá? Quanto me traz medo eu pensar em perder tudo que eu tenho hoje? Se você bater papo com quem realmente é rico, a pessoa fala, beleza. Não tem problema, acontece. Conquiste de novo. porque ele não é, ele está, né? Então, assim, a pessoa, vamos supor, ele quebra, mas ele consegue se reerguer. Sim, né, e é onde o novamente, né? dinheiro não vai. É onde o dinheiro ele não mede riqueza. Sim. Porque, pô, eu conheço gente pra caramba, o Luciano acho que mais ainda, de gente que nem fala, né? Ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Onde você coloca a pessoa, às vezes, num fator onde traz um pouquinho de risco ali, a pessoa fala assim, acho que não vai rolar, não. Tem tanto medo de perder tudo que conquistou, que a pessoa simplesmente para ali. E, normalmente, vai acontecer. Cedo ou mais tarde, vai acontecer. Porque o mundo ele não é estático. O universo não é estático. Você pega o Sol, pô, o Sol ele tem o ciclo de queima dele lá, onde cada vez vai queimando um elemento e assim vai, até se acabar, acabou o Sol, ele vai formar outro Sol e assim vai. E, pô, para a humanidade não é diferente. Para a humanidade não é diferente. Então, isso acontece, vai acontecer, a gente só não sabe quando, mas vai acontecer. Quem tem um nível muito alto de medo de perder aquilo que conquistou, tem esse problema aí. Fica travado. Entendi. Rapaziada, pode falar, se você concluir. Não vai estar acabando nosso tempo? Nós estamos finalizando, infelizmente é 1 hora só, cara. Eu queria que tivesse umas 3, 4 horas aqui para bater papo, porque eu tenho dúvida pra caramba e eu vou querer remarcar uma próxima aí, cara, com vocês, porque tem bastante assunto aí. Mas assim, como a gente tem esse tempo limitado em 1 hora, que nem eu
comentei, queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está assistindo, para quem tem medo de seguir uma carreira, empreender, ou fica pensando no que os outros vão achar, esse tipo de situação que a gente vê direto por aí, né? As pessoas. Manda, Pedrão. Pode deixar o contato de vocês também, rede social, tudo, fica à vontade. Massa. A mensagem que eu deixo aí é: viva a vida que você escolheu que vale a pena ser vivida. Se você não souber qual é a vida que vale a pena ser vivida, busca encontrar qual é a vida que você decide que vale a pena viver. Muitas vezes está vivendo a vida que o amigo, que pai, mãe, não confunde aí às vezes honrar pai e mãe com agradar pai e mãe, é diferente. Então busca viver uma vida que você escolheu que vale a pena ser vivida. Eu vou passar um contexto, Júnior. A gente falou de motivadores, intrínsecos, extrínsecos, liderança. O contexto chama de mindset, né? O mapa mental, a mentalidade. A mentalidade de crescimento, de abundância, de liderança, qualquer característica que você queira dar, mas no sentido positivo, ela se baseia basicamente em faça o melhor com aquilo que você tem. E isso quebra uma série de outros paradigmas. Por exemplo, eu comprei um carro. Comprei um carro, que incrível. Primeiro mês eu lavo, limpo, organizo. No terceiro mês eu já não lavo mais. No sexto mês eu nem olho mais para ele. Depois disso eu quero trocar. Isso chama-se felicidade projetiva, por Daniel Kahneman. E essa felicidade projetiva projeta a felicidade nas coisas. A felicidade experiencial, a felicidade na jornada, na experienciação, é o que justamente mata essa projeção. Então não é quando eu conquistar. É o meu tesão por conquistar. Então não é me apaixonar pelo que eu criei. É me apaixonar por criar. Me apaixonar por gerar aquilo. Por ter gerado aquilo. É por gerar. Isso é uma mentalidade que Cristo nos mostrou como que faz na realidade. A gente tem a ciência nos mostrando como que isso funciona. Mas, trazendo de forma prática poxa, eu tenho esse carro, mas eu gostaria de ter outro. Fazer o melhor que eu posso com as condições que eu tenho se eu tenho esse carro, quero ter outro, então pega esse carro, curte esse carro, ou arruma esse carro, vende esse carro, faz o melhor com isso que você tem. Se eu só tenho essa água aqui, é o melhor que eu posso com o que eu tenho, então pega essa água, vai lá, vende por R$4, compra mais 2, vende, e vai fazendo 4, 8, 12. É aqui e agora. Tudo que a gente faz é fruto, tudo que a gente tem, aliás, é fruto do plantio. Se a gente olha tudo que está ao nosso redor, tudo que está ao nosso redor. Isso é efeito, não é causa. É efeito. Alguém pensou antes, realizou, isso se tornou real. Tudo isso é efeito. Causa é o que eu estou fazendo nesse exato momento. Cara, então, entre ficar focando no efeito, que é o carro que eu tenho, foca na causa, que é o que você vai fazer com o carro. A gente pega o nosso dia, se você parar para prestar atenção, você gasta muito mais tempo pensando do que fazendo. A gente está matando a vida pensando. O feito é melhor que o perfeito. Cara, não. Não tem melhor. Ou você experiencia a vida, ou ela passa. A gente só tem uma certeza na vida. Qual é? Morte. A morte. Então, se você está no hashtag sextou, se a nossa única certeza é a morte, hoje vai ser mais um dia ou menos um dia? Cada dia que passa é menos um. Então, se eu estou esperando o hashtag sextou, eu estou querendo morrer logo. Vivendo 2 dias por semana. Aqui e agora. Aqui e agora. O que eu posso fazer aqui e agora? Qual é a causa que eu estou gerando para que haja algum efeito? E se uma forma muito simplista para vocês levarem para vocês quais são as consequências futuras daquilo que você está fazendo nesse exato momento? Pensamento não gera resultado nenhum. Ação gera. Então, pensamentos, faz mais, experiencie a vida. Faça aqui e agora. Amanhã é a consequência do que você está fazendo do aqui e do agora. É isso. Sensacional. Cara, muito 10, muito bacana mesmo. Luiz, uma dúvida. Por que essa camiseta preta? Ah, é verdade, cara. É verdade. Minimalismo. Um pouquinho assim, eu quebrei... Boa, Andrezinho. Eu fiquei devendo em 2 milhões, mas eu quebrei mais de 3 milhões. Tá? E eu era um cara que andava só de BMW, terno, gravata, blá, 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 blá. E aí eu conheci o minimalismo. Eu vivia numa felicidade projetiva nas coisas. E aí comecei a entender um pouco mais, me aprofundei nisso, identifiquei o meu propósito de vida, me multiplicando nisso. A gente tem um ecossistema com milhares de empresários.
E quando veio o minimalismo era assim, cara, não é para fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem? Então, cara, deixa eu escolher a minha camiseta preferida. Deixa eu escolher meu tênis preferido. Tem tênis, eu só compro o mesmo. Camiseta, mesma marca. Cueca, compro de 10 em 10. Calça, minha esposa mandou mudar um estilo um pouquinho, então tô seguindo aqui. Tá. E isso se tornou minimalista lá na TKC, por uma filosofia de vida mesmo. Isso pode parecer meio bobo, mas tem um impacto cerebral incrível. Você acorda de manhã, você só vai abrir a gaveta e pegar a sua roupa preferida. Você não tem que gastar um joule de energia cerebral para tomar decisão desnecessária. Tá? Então, se isso é algo que você pode tirar o valor, cara, te gera muito valor. Essa é a metodologia TKC. E o minimalismo tá aí. Tá aí. Isso é pra ele, que eu sou daltônico mesmo. Eu sou daltônico, mas não é por isso. O semáforo é meio complicado. É que eu sou daltônico mesmo, mas não é o motivo. Para ele é sempre cinza, isso aqui é cinza escuro. Certo. Deixa as redes sociais de vocês. Também quiser falar da empresa, da TKC, fica à vontade também, para vocês divulgarem aí, tá? Primeiro, @Pedro Câmara. Pedro HM Câmara. Segue lá, Instagram. O YouTube nosso é o canal Perpetuando. Lá no YouTube, a gente, eu, Luciano, a gente é só uma fraçãozinha da TKC, que é a nossa empresa, onde a gente é conselheiro de outras empresas humanizadas, que é o que a gente conversou aqui, certo. Onde liga neurociência, empresa, lucro, dinheiro, pessoas, e a gente pacota tudo isso aí que a gente conversou aqui hoje. Beleza. E a gente traz para as empresas. Minha rede social é @Luciano Tokigawa, em todas as redes sociais. Entrar no canal do YouTube nosso também, vou assinar o seu lá pelo nosso canal. youtube.com/perpetuando, tem conteúdo toda semana e toda segunda-feira, 7h47 da manhã, a gente tem a nossa live. Comece a semana lúcida. Show de bola. Eu assisti e é excelente. A gente pega uma outra visão do dia ali, é muito, muito bom mesmo. Rapaziada, segue lá eles que as coisas mudam, pode ter certeza. E também segue nós também, né? A Teoria Controversa tá aí. Então, aí o @Teoria Controversa e @Teoria Controversa _ @Teoria _ Controversa lá, tá? Curte, compartilha e muito obrigado por vocês assistirem aí. E quem vai assistir depois também, esse vídeo vai estar no YouTube, muito obrigado por vocês clicar lá e ver, assistir o pessoal aqui, né, do método Perpetuando, é isso, né? Perpetuando é o canal, método Perpetuadores. Perpetuadores, isso aí, Neurobusiness. Né? Eu recebi aqui Luciano Tokigawa, neurocientista aplicado a negócios, Pedro Câmara, consultor empresarial aí também. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês aí. Valeu. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Pedro. A gente que agradece. Valeu. Isso aí.